Chegou na minha vida, sarou a antiga ferida, gerou uma flor. Em nome do Senhor, perdão e graça sem medida. Eu vou cantar por toda a vida. Teu amor é porta de saída da escuridão. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, mas antes me entregou por nós. Glória a Deus. Cumprimenta alguém que está do teu lado, uma pessoa bem bonita. Fala, que bom que você está aqui. Aleluia. Amém, né? Eu quero fazer uma oração para a gente entrar na palavra dessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, glorifico o teu santo nome, te convido, Deus, a participar, Pai, deste momento. Sei que é o Senhor quem preparou tudo isso, sei que é o Senhor, Pai, que está à frente de tudo, e no nome de Jesus Cristo eu declaro a minha dependência do Senhor. Pai, usa-me como instrumento em tuas mãos, Deus, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que o Senhor deseja venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas. No nome santo de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que nos rouba seja tirado, Pai, de nós nessa hora, Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo intento das trevas, Pai, para roubar, Pai, a Tua palavra, para mudar, Pai, aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas, seja declarado agora por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, assume o controle, prepara os nossos corações, Deus, quebranta-nos para receber da Tua palavra, no nome santo de Jesus, a gente ora, amém, amém, quem aplaude o Senhor bem forte, glória a Deus. Pessoal que nos visita, sejam muito bem-vindos, uma honra recebê-los aqui hoje, a casa é de vocês, amém? Glória a Deus. Eu quero ler Efésios capítulo 6, versículo 11, para a gente poder startar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém, queridos? Amados, nós estamos há dias, né? Esse é o terceiro culto que nós estamos falando sobre armas de guerra, porque nós entendemos assim que existe um momento, queridos, que nós temos que saber como lutar. E Deus tem falado desde o começo do ano para nós sobre permanecer, sobre perseverar, sobre, sabe, estar conectado à videira. Essa videira é Jesus Cristo e o Senhor nos convida a fazer parte disso. Então nós estamos usando, né, Daniel, né, que foi levado como cativo, né, à Babilônia, como um exemplo de alguém que soube trabalhar as armas corretas, soube se utilizar das armas corretas, queridos, para poder lutar, para poder brigar, né? Para poder batalhar. Então Daniel, ele tinha uma característica importante na batalha espiritual. Queridos, ele sabia que a cada novo tempo era necessário buscar em Deus, qual a arma espiritual para aquele momento. Isso significa que a gente não usa a mesma arma em todos os momentos. Isso significa, queridos, que nós precisamos ter discernimento de Deus para saber com quais armas nós iremos trabalhar naquele momento da nossa vida. Às vezes nós estamos atravessando alguns obstáculos, alguns momentos em nossas casas que nós precisamos, queridos, discernir isso. Então ele entendia que não se vence uma nova guerra com armas antigas. Às vezes coisas que você fez lá atrás não funcionam mais. Às vezes armas que você utilizou lá atrás não são mais utilizáveis para este estágio, para este tempo, amém? Então assim, queridos, muitas vezes nós desanimamos da métodos que funcionaram no passado, mas não funcionam hoje. E assim, quando não vemos resultado, quando nós não vemos resultado, nós achamos que Deus não está ouvindo. Então assim, queridos, quando você se converte, parece que é mais rápido essas respostas, né? Quando você está ali no teu começo da tua caminhada, você vai orar, e sabe o que parece, queridos? Que, poxa, você orou, Deus respondeu.
Parece que é rapidinho muitas vezes, né? Algumas coisas são assim, nossa, Deus já falou comigo, olha, Deus está falando comigo. E depois passa um tempo, o que acontece? Depois de um tempo, você vai ter que orar mais para ouvir aquela mesma voz que você ouviu um dia. Você vai ter que se esforçar mais para poder, né, experimentar aquilo que você experimentou um dia. Então, assim, queridos, por que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos usando a maneira errada, a arma errada para aquele momento. Na Bíblia nós vemos isso na história de Saul. A armadura dele funcionou em outras batalhas contra os povos moabitas e edomitas, né? Mas quando eles foram enfrentar filisteus e o gigante Golias, o que acontece? Né? Ele oferece a sua armadura para Davi, né? E Davi, quando ele veste essa armadura, ele não se sente confortável, ele fala assim, não vou usar essa armadura, eu vou usar o que Deus me deu. E o que Deus tinha dado a Davi? Umas pedrinhas, né? Então ele sabia com quais armas ele precisava lutar para vencer Golias. Né? A estrutura espiritual por trás daquela guerra era diferente. Aquilo que ele enfrentaria naquele momento era diferente do que ele estava, do que outras guerras, outras batalhas que eles já haviam enfrentado. Então ele precisava se portar de uma maneira diferente. Davi entendeu isso e recusou a armadura de Saul e usou as armas que Deus lhe mostrou. E quais eram essas armas? Pedrinhas? Não. O que Deus lhe mostrou para ele era fé, coragem e daí 5 pedras. O que Deus deu de estratégia para ele? Fé, coragem e 5 pedrinhas. Então aí ele entendeu, sabe, o que ele tinha que vencer. E ele foi lá, usou as armas corretas e venceu. Então, assim como Davi, Daniel também aprendeu a buscar a Deus, queridos. Qual arma usar em cada situação, né? E ele não reagia no automático. Ele orava, ele buscava, ele orava, jejuava, buscava discernimento para lutar de forma certa, queridos. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, assim, já de antemão, cada vez que nós vamos tomar uma atitude, que nós precisamos tomar uma decisão, uma coisa que nós precisamos olhar para nós é se nós não buscamos essa resposta de uma forma emotiva. Porque, queridos, se nós estivermos debaixo de emoção, a tendência de nós sermos influenciados pela emoção, ela é muito grande. E o que vai acontecer? Você vai discernir de uma forma errada aquilo que Deus está querendo que você faça. Por isso que é necessário o jejum, a oração e essa busca incessante. É necessário a gente mergulhar nessa busca para poder, então, discernir qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Hoje, muitos cristãos, queridos, não vivem as vitórias que Deus tem porque continuam usando armas que não servem mais. Não serve mais, queridos. Então, assim, quando a igreja aprender a buscar a direção do Espírito para cada batalha, nós veremos muito mais conquistas para o reino de Deus. Nós veremos muito mais vitórias para as nossas famílias, para os nossos projetos, enfim, tudo aquilo que nós vivemos. E isso é importante. Quais são as armas que Daniel usou? Quais eram as armas que Daniel usava? Quando nós olhamos, então, para a vida de Daniel, nós vemos que ele tinha uma vida de oração forte e variada. O que é uma oração forte e variada? Cara, é intensidade. Então, é uma pessoa que tem um desejo de orar. É uma pessoa que está no propósito de orar. E, cara, e variada, ou seja, queridos, ele orava em diversos momentos do dia, ele orava de maneiras diferentes durante aquele dia, porque assim, às vezes a gente ora todos os dias. Senhor, abençoa meu alimento. Isso é uma oração, queridos? Sim ou não? Sim. Mas é uma oração de guerra? Não. Então, muitas vezes a gente está falando, Senhor, abençoa meu dia. Amém. Você está orando. Mas você precisa buscar estratégias para poder orar, para vencer uma batalha. Às vezes você está lutando contra algo, queridos, que não é só, Senhor, abençoa meu dia. Às vezes você precisa entender o contexto daquilo. Você precisa entender qual que é a influência espiritual que está sobre aquilo ali, para que você possa discernir aquele momento e poder avançar. Então, existem influências. Vocês já leram a Bíblia naquela passagem que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades?
Já leram isso? Sim ou não? Então, se é contra principados e potestades, nós precisamos entender que é um alto nível de batalha. Amém, queridos? É um alto nível. Agora a pergunta, nós estamos preparados para ela? Porque ele fala, a sua luta, a nossa luta, não é contra carne e sangue. Então, assim, é um nível elevado, mas eu estou preparado para esta guerra? Eu estou preparado para essa batalha? Então, assim, queridos, a Babilônia, ela representa, nós estamos falando muito sobre esse sistema babilônico, né? Então, a Babilônia representa um sistema que muda as suas estratégias para confundir e para prender o povo de Deus. Então, eles estão sempre trabalhando ali para mudar determinadas realidades que às vezes para nós é preocupante, de repente deixa de ser, e às vezes o cenário muda e a gente se comporta de uma maneira diferente àquele cenário que já mudou. Então, muitas vezes, queridos, isso não é algo da parte do Senhor. Muitas vezes é a própria estrutura babilônica se posicionando à sua frente e trazendo confusão. Então, por isso nós precisamos discernir qual arma espiritual para usar a cada tempo. Esse momento que nós escrevemos aqui agora, durante a administração de dízimos e oferta, queridos, essa é um posicionamento babilônico também para impedir o avanço da igreja do Senhor. Qual que é o propósito do inferno? Não é retroceder? Que a igreja retroceda? Sim ou não, queridos? Sim! E eu e você somos chamados a discernir este momento e lutar e fazer algo para que isso não aconteça. Porque Deus já nos deu a vitória, mas Deus fala, avance. Deus falou para o povo de Israel assim, passem pelo mar, né? Atravessem o mar. Ele parou o mar, ele abriu o mar para o povo passar, mas ele poderia ter aberto o mar e o povo não ter passado, sim ou não? Poderia sim ou não, queridos? Sim. Mas o povo teve que se movimentar. A mesma coisa, quando Josué foi atravessar o Jordão, ele fala para Josué, Josué, santifica o povo. Santifica o povo. Amanhã, nesse mesmo horário, vocês irão passar o Jordão. Então o povo teve um processo de santificação, de preparo para poder atravessar o Jordão. E quando eles chegaram na terra prometida, queridos, os inimigos caíram por si só? Sim ou não? Não. Eles tiveram que lutar contra os inimigos que estavam lá, mas a terra era prometida. Mas, queridos, isso significa que para tomar a terra prometida há luta. A luta, a guerra, a batalha, e a gente precisa lutar, a gente precisa se posicionar. Então, nós precisamos discernir o que nós usamos. Daniel usou várias armas espirituais durante seu tempo no cativeiro, queridos. Ele orava baseado na palavra de Deus. Então, queridos, quer aprender uma oração de guerra? Aprenda a palavra de Deus. Porque se você orar baseado na palavra de Deus, você não está apenas orando uma oração, você está declarando a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Você está declarando a palavra que Deus disse ao seu povo. Então, quando você aprende a palavra e ora a palavra, queridos, isso tem poder no mundo espiritual. Isso tem uma força gigantesca. Ele orava pedindo santidade. Ele falava, Senhor, me santifica. Por quê, queridos? Porque ele sabe que por ele mesmo não é possível. Então a gente fala assim, não, eu sou santo. Cara, ninguém é santo. Deus nos santifica. A minha caminhada com Jesus Cristo, a minha permanência em Jesus Cristo, a minha perseverança ao andar com Jesus Cristo me traz santificação. Não é distanciamento de Jesus que me traz santificação. Eu não fico melhor longe de Jesus. Eu fico pior. Cada dia que eu me afasto de Jesus, eu vou voltando àquele estágio que eu era um dia. E, queridos, só que o processo é sempre pior para quem nunca tinha conhecido Jesus. Vocês conseguem entender isso, gente? Então, assim, se eu já tive um dia e vou me afastando, aquilo ali vai piorando o cenário para mim. Então, assim, ele orava para ouvir a voz de Deus. O que ele falava? Senhor, fala comigo. Senhor, mostra para mim. Orava para vencer o orgulho. Por quê, queridos? Porque o orgulho nos impede de ouvir a voz de Deus. O orgulho, a soberba, ele nos impede de se aproximar do Senhor e ter o discernimento da vontade de Deus. Ele orava também contra o afastamento da fé, ou seja, a apostasia. Querido, pessoas apóstatas, elas esfriam na fé. Elas vão enfraquecendo, a ponto de perder a sua fé. E, cara, quando a gente perde a nossa fé, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus.
É impossível. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter fé. Amém, queridos? E a fé vem como? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que eu desenvolvo fé. É quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, quanto mais comunhão eu estiver com a palavra de Deus, mais fé eu vou ter. E ele orava contra falsas acusações, contra aquelas mentiras na mente, contra aquelas, sabe, aquelas setas que são lançadas na mente do povo, sabe, que às vezes a gente cai naquelas ciladas assim, queridos, e aquilo nos confunde. Então ele falava, blinda a minha mente, blinda os meus olhos, blinda os meus ouvidos. Ele orava contra o espírito do anticristo. Ele orava com perseverança. E ele orava para receber revelação de Deus. Essas eram as estratégias de oração dele. E ele orava o dia todo, dia após dia, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Essa era a vida de Daniel. Por isso que ele tinha discernimento. E ao longo, queridos, desta série todas que nós estamos falando sobre armas de guerra, nós estamos estudando essas armas e buscamos entender em que momentos Daniel usou cada uma delas. Qual que eram os momentos que isso acontecia? Quando nós sabemos que tipo de inimigo estamos enfrentando e nós usamos a arma certa, nós vencemos a guerra. Quando você entende, queridos, quem é o teu inimigo, queridos, Paulo dizia assim, eu não saio aí dando murro no vento. O que ele estava dizendo? Eu tenho discernimento. Eu sei contra quem eu estou lutando. E às vezes a gente está lutando contra algo e nem é o nosso inimigo. Às vezes a gente está lutando contra uma situação que nem é o que quer nos parar. Mas a gente se desgasta tanto. E sabe o que o inimigo faz? Ele cruza o braço e fica olhando. Não, vai lá. Por quê? Porque você vai ficar cansado lá. Quando você vir aqui, você já está derrotado. Quando você chegar em mim, você já está, tipo, acabado. Então, aí é mais fácil eu pegar e bater. Por quê? Porque você já apostatou. A tua fé esfriou, você já parou de orar, parou de buscar, parou de jejuar. Então, assim, quando você chega diante do inimigo, ele não tem muito o que fazer. Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas para isso ser uma verdade, eu tenho que estar presente, eu tenho que vivenciar isso dali, eu tenho que estar inserido nisso, queridos. Aí isso é uma verdade. Aí sim, maior é o que está em mim, porque eu estou conectado nele. A Bíblia diz, queridos, João 15, lá no versículo 3, 4, que ele está falando dessa passagem, que ele está dizendo ali assim, eu sou a videira verdadeira. No final desse versículo ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer, ou seja, sem Cristo, queridos, nós só somos mais alguém. Amém? Agora, sem ele, nós não podemos fazer nada. Só que ele fala que com ele nós manifestamos, nós desenvolvemos frutos. Que frutos? Os frutos que estão escritos em Gálatas 5, 22. Frutos do Espírito, nós estudamos isso. Então, queridos, com Cristo a gente desenvolve aquelas características. Ou seja, nós conseguimos buscar em Cristo respostas para o nosso dia, para as nossas lutas. Muitas derrotas acontecem porque nós estamos usando armas erradas. E o apóstolo Paulo disse assim, queridos, que Satanás ele se aproveita da nossa falta de discernimento espiritual. Queridos, ele joga um jogo assim, cara, é estratégia. É um jogo de xadrez. Então ele não vai ficar batendo num lado que ele sabe que você tem domínio. Ele vai bater num lado que ele sabe que você não tem. Ele vai mexer numa área da sua vida, queridos, aonde você ainda não entregou para Deus. Ele vai mexer em áreas da tua vida, queridos, aonde aquilo ali, queridos, é o que te consome. Então é lá que ele toca o dedo, é lá que ele mexe. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai desestruturar você. Ele sabe que aquilo ali, queridos, vai balançar toda a estrutura que está sendo construída. E muitas vezes, queridos, dependendo da situação, aquilo te derruba e te coloca no chão. E para você reconstruir de novo depois é um processo difícil. É um processo árduo. Mas por isso que quando nós buscamos essas estratégias corretas, a gente sabe se defender, porque talvez essa área da minha vida ainda não está bem resolvida, ainda está em desenvolvimento, eu ainda estou trabalhando, mas eu já entendi contra quem eu luto e não vou cair nessas ciladas. Não vou usar essas estratégias, porque essas estratégias vão me afundar. Então, Paulo diz que Satanás ele se aproveita dessa falta de discernimento espiritual. Por isso, nós precisamos estar atentos às estratégias de nosso inimigo e buscar de Deus uma direção sobre como lutar. 2 Coríntios 2,11 diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Então, queridos, nós buscamos aonde? Em Deus.
para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não ignore Satanás, queridos, não ignore teu inimigo, não brinca com ele não brinca com você. Você não é amigo dele. E ele não está nem um pouco importando, ou melhor, ele não se importa nem um pouquinho com você, com o teu bem-estar, com a tua segurança, queridos, com a tua alegria, com a tua felicidade, com o teu relacionamento, com a tua família. Não está nem um pouco interessado nisso. O único objetivo de Satanás é te levar para longe do Senhor. Esse é o objetivo. Porque longe do Senhor você não tem proteção. Longe do Senhor, queridos, você é um vulnerável. Você é alguém vulnerável. Infelizmente, a gente faz isso, a gente pratica isso, queridos. Dia após dia nós vamos praticando e nós vamos colocando outras coisas nos lugares que deveriam ser de Deus. Nós vamos priorizando coisas, queridos, que não poderiam ser priorizadas nas nossas vidas, mas são. Então ele passa a ser, queridos, ele passa a ocupar um lugar, né, de menos importância nas nossas vidas. E essa é a estratégia principal do diabo. Essa é a estratégia principal, é fazer com que você tenha outras prioridades. Porque dessa maneira, queridos, ele ganha uma vantagem sobre você. Porque, queridos, você não está tão perto daquele que assusta ele. Você não está tão perto daquele que pode lutar por você. Aí ele vai fazer o que ele quer. Jesus nos ensinou como vencer essas batalhas. Ele não usava sempre o mesmo jeito para lidar com os ataques do inimigo, queridos. Cada vez que ele enfrentava um espírito maligno, ele usava uma estratégia diferente. Jesus tinha todo o entendimento, todo o discernimento. Isso nos mostra que essa guerra espiritual, nós precisamos ouvir a direção de Deus. Nós precisamos estar atento ao que Deus está falando. Nós precisamos se ligar naquilo que Deus está dizendo para a gente, queridos. A Babilônia, ela muda suas estratégias a cada minuto, a cada tempo. Se ela viu, queridos, que não conseguiu de um jeito, ela vai tentar de outro. Se ela não conseguiu vencer você pela tua vida financeira, ela vai tentar vencer você pela tua saúde. Se ela não conseguir vencer você pela tua saúde, ela vai tentar vencer você, queridos, através de um relacionamento. Ou através, queridos, de um problema familiar, ou através de um trabalho, alguma coisa nesse sentido. É sempre as estratégias que eles vão tocando. Eles vão mudando, vão mexendo aqui, mexem ali, sabe? E para quê? Porque eles tentam de um jeito, não consegue, tenta do outro, não consegue e volta. Aí vê que todas as estratégias não deram, ele volta na primeira e vai tentando. Só que uma hora você está tão curado de tudo isso dali, que você fala, aqui não, Satanás. Aqui já passou. Né? Daí você fala que nem Jesus Cristo disse, né? É para trás de mim, Satanás. Ou seja, queridos, aqui você não tem vez. Você não vai se posicionar na minha frente, vai se tornar um obstáculo para mim. Por quê? Porque eu já entendi a tua maneira de trabalhar. Eu já entendi a tua maneira de querer me anular, me paralisar. E muitas vezes, queridos, nós acabamos cegando para essas situações. Nós criamos, sabe, escamas nos nossos olhos. Nós permitimos que essas escamas cresçam nos nossos olhos, que a gente não enxerga um palmo na frente. E a gente acha que está no caminho certo. Só que muitas vezes a gente já se distanciou desse caminho certo, do propósito de Deus nas nossas vidas. Mas aí que vem, queridos, né, nós sabermos buscar quais são as estratégias corretas para a gente lutar. Queridos, o espírito da Babilônia, esse espírito, né, como que eu posso colocar? Esse sistema babilônico, queridos, ele trabalha de várias maneiras para influenciar. O espírito, né, tipo, tem um espírito Jezabel, já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar disso? Tá, então, assim, queridos, em um momento esse espírito agiu através de Dalila. Como que ele agiu através de Dalila? Queridos, usando vitimismo para enganar Sansão, né? E derrotar Sansão. E nessa forma a pessoa se faz de vítima, se afasta da verdade e vive pelas emoções. Então, assim, não pela palavra. E, queridos, não somos vítimas, amém? Ninguém aqui é vítima. Nós não somos vítimas. Mas nós temos que entender, queridos, que recebemos uma influência, sim, maligna, para que a gente se ache vítima da situação. Para que a gente se ache, sabe, que a gente se afaste da verdade de Deus para as nossas vidas. Outro ponto, queridos, Jezabel, você vê que aqui ela se mostra como vítima, só que em outro momento ele se mostra como rainha. Se você for avaliar, queridos, né, ela se coloca na posição, assim, influenciando, né, o seu marido, Acabe, né,
querendo controlar o reino de Israel. Então Elias venceu esse espírito em um primeiro confronto com oração e ousadia. Elias venceu, sim ou não? Venceu. Então assim, mas quando Jezabel mudou a sua tática, queridos, e atacou as emoções de Elias, ele não percebeu e quase foi vencido. Você viu que quando era assim, ó, tipo tete a tete, quando era algo assim visível, tipo ele diante de tantos profetas, ele foi para cima. Ele foi para cima e enfrentou aqueles com ousadia, com determinação e derrotou os profetas. Na hora que viu no psicológico dele, viu na emoção dele, ele caiu. E muitas vezes é assim que a gente cai. Você consegue enfrentar, cara, um gigante desse tamanho, mas na hora que mexe na tua emoção, aí você cai. A hora que mexe no teu psicológico, aí você cai. A hora que mexe, queridos, em algo dentro de você, aí você cai. E é assim que eles trabalham. Eles colocam, às vezes, a oposição, e essa oposição é visível, mas aí aquilo ali você está vendo, você vai para cima e, aqui não. Mas quando vem no interior da gente, aí o negócio muda. Então ele não percebeu isso. E o que aconteceu? Ele se sentiu sozinho e fugiu. Ele fugiu, pois ele não discerniu que ele precisava mudar a sua arma espiritual naquele momento. Não era com força, era com oração. Não era com os punhos cerrados, era com oração. Então essa história, ela nos ensina que o inimigo muda a forma de atacar. E nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos ter esse discernimento para usar a arma em cada batalha. Queridos, e quais as orações fazer para ter revelação de qual arma usar? Como que a gente pode discernir isso? Então, assim, em todos os momentos, a batalha espiritual que Daniel enfrentou, ele primeiro ouviu o Senhor para definir as suas armas. Ou seja, antes dele travar qualquer guerra, ele ia para o secreto. Antes, queridos, dele lutar, queridos, antes dele fazer qualquer coisa, ele ia para o secreto. Ele dobrava o joelho dele e ia para o secreto. Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Preste atenção, queridos. Ele vai buscar o Senhor com oração, tudo bem, aqui a gente já entendeu. Súplica, jejum, saco e cinza. 4 pontos. O que isso significa? O que isso representa para mim e para você? Então, nós vemos aqui que o profeta ele praticou 4 ações espirituais. Junto com a oração, 4 ações importantes: a súplica, o jejum, o uso do pano de saco e a cinza. Quando nós unimos essas práticas em nossas vidas, queridos, nós ganhamos clareza espiritual. Você consegue ter uma visão ampla do cenário. Você consegue discernir o cenário como um todo e entender qual arma usar nas batalhas que nós enfrentamos. Queridos, essas atitudes elas nos ajudam a remover o véu que impede nossas vitórias, as escamas dos olhos, os tapões dos ouvidos e nos levam a um lugar mais profundo com Deus. Se você quer ir mais profundo com Deus, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Se você quer uma experiência mais, como que eu posso colocar assim, mais intimidade com Deus, preste atenção nisso. Súplica. O que isso significa, queridos? A oração de súplica. No hebraico, súplica, queridos, significa clamar por socorro. Então você está clamando por socorro. Ou você está buscando livramento. E neste contexto trata-se de clamar somente a Deus. Ou seja, teu clamor está voltado totalmente a Deus. Uma das armadilhas da Babilônia em nossa vida é nos fazer confiar primeiro em soluções humanas e deixar a oração por último. E, cara, isso é natural para o ser humano. Nós buscamos soluções humanas, depois nós oramos. Senhor, abençoa o meu projeto. Mas só que o meu projeto foi eu que desenhei, não foi o Senhor. Vocês estão aqui, queridos? Então, muitas vezes, é assim que nós vamos a Deus. Senhor, abençoa o meu projeto, abençoa o meu sonho, abençoa a minha decisão, abençoa a minha escolha. Mas eu não perguntei para Deus se era aquilo. Ah, não, eu orei, Pai, se eu me sentir incomodado agora, muda a direção. Cara, às vezes você está soterrado, cheio de coisa, você está incomodado, irmão. Mas e se Deus quiser que você fique ali mais um pouquinho? Se Deus achar que aquele é teu lugar, se Deus achar que aquilo ali vai te tratar, que ali vai te moldar, ali vai te configurar, ali vai fazer de você alguém.
alguém melhor. Aí você está falando para Deus: Senhor, me tire do centro da tua vontade. Me tire desse lugar, porque esse lugar não está confortável para mim. Mas Deus fala assim: não é para ficar confortável para você, é para moldar você, é para tratar você, é para trabalhar você, é para fazer de você alguém melhor. É para te colocar em outro nível, em outro lugar de experiências, de relacionamento comigo. Não com as pessoas, é comigo. E muitas vezes nós achamos que o estar bem é estar bem com pessoas. E não é verdade, queridos. Muitas vezes você vai estar bem com Deus e Deus vai fazer você estar mal com pessoas. Só que você, através de Deus, você vai aprender a estar bem com Ele e também com as pessoas. Você vai aprender isso vai ser desenvolvido em você. Mas assim, a gente tem que pedir para Deus assim: Senhor, faça a tua vontade. Faça o que você deseja para mim. Trata meu coração, muda eu. Então assim, queridos, é um erro, né? Nós buscarmos primeiro as nossas soluções e deixar a oração por último. Mas a súplica, como Daniel praticava, ele quebra essa influência. Ele quebra, pois ele nos leva a depender totalmente de Deus e não das circunstâncias ao nosso redor. Não é o que está acontecendo, não é o cenário onde nós estamos. Queridos, Salmos 41 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Mas a minha realidade não mudou, continua tudo igual, mas eu estou esperando com paciência no Senhor. Mas acordei hoje de manhã e continua um monte de problema, mas eu espero com paciência no Senhor. E a palavra diz, continuando ali: e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Por quê? Porque eu esperei com paciência no Senhor. Se você chegasse diante do Senhor: Senhor, responde minha oração, e saísse correndo, cara, Deus não ia falar com você. Você tem que ir: Senhor, responde minha oração. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não responder minha oração. Senhor, fala comigo, me mostra a direção, mostra o que eu tenho que fazer. Eu vou permanecer até o Senhor falar. Vou continuar aqui até o Senhor falar. Muitas vezes, queridos, o que a gente faz? Senhor, muda o cenário, e o Senhor não move. Nada acontece. Aí você começa a buscar as tuas estratégias para mudar o cenário. Você começa a buscar a tua solução para mudar o cenário. Porque o cenário não mudou. E Deus só está esperando para saber se você é perseverante. Se você vai permanecer. Se você vai continuar. Se você vai permanecer naquele lugar até o dia que Ele falar com você. Porque se Deus não falou nada ainda, queridos, a última instrução é o que você tem de Deus. É aquela instrução. Se Deus falou para você assim: sai daí e fica aqui. Qual que é a última instrução de Deus? Sai daí? É o fica aqui, não é? Deus falou: sai daí e fica aqui. Qual que é a última instrução de Deus? Fica aqui. Então fica aqui. Ah, mas eu quero sair daqui de novo. Não, mas Deus falou para você ficar aqui. Então fica aqui. Não muda aquilo que Deus não mudou na tua vida. Aí eu senti de Deus, queridos, sentir de Deus e saber que é Deus é bem diferente. É bem diferente. São coisas muito diferentes. Daniel, ele poderia ter recorrido aos governantes da Babilônia para tentar libertar o seu povo, queridos. O seu povo estava sendo pressionado e ele era servo, né, dos reis da Babilônia. Então ele podia chegar pro rei da Babilônia e falar: ó, os caras estão cercando o meu povo ali. Que tal dar um jeitinho? Que tal arrumar? Que tal consertar? Mas ele não fez isso. Ele não foi buscar solução em outros lugares. Se fizesse isso antes de clamar a Deus em oração, mostraria que o seu coração já estava influenciado pelo sistema babilônico. Então, queridos, muitas vezes, amados, Deus já te falou o que você tem que fazer, só não faz. Por quê? Porque a gente precisa de uma confirmação humana. Não, eu vou naquela igreja, se o pastor falar isso, eu vou saber que é Deus. Ei, querido, você não precisa disso. Se Deus falou no teu coração, está falado. Sim ou não? Então, irmão, a gente precisa desse relacionamento com Deus. Eu preciso dessa comunhão com Deus, porque é essa comunhão que vai me dar a certeza de que Deus está ouvindo o meu clamor. É essa comunhão com Deus, queridos, que vai me dar clareza de que Deus está falando ao meu coração, de que Deus está mostrando a minha direção. Queridos, às vezes você está se esforçando para tudo, menos para este relacionamento. Menos para essa intimidade. Você consegue fazer tudo acontecer ao teu lado, mas não consegue essa intimidade com Deus ser mais profunda do que algo superficial.
E aqui que tem que mudar. Esse cenário ele tem que ser diferente para nós. Então, assim, isso quando a gente está olhando mais para lá, para fora, do que para o Senhor, para este relacionamento, nós estamos mostrando onde está o nosso coração. E isso, queridos, isso é perigoso. No caso de Daniel ali, Deus pode usar as autoridades, sim ou não? Deus pode usar médicos? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então, queridos, quem aqui estava orando para que as dores no meu pescoço e no meu braço cessassem? Glória a Deus pela sua vida que orou. Deus me levou até um médico que meteu uma agulha desse tamanho no meu ombro aqui, atravessou de um lado para o outro, injetou uma oração, injetou um medicamento ali. E eu, uau, Senhor, glória a Deus. Cara, passou a dor, amém, queridos? Mas, mano, ele me levou, a hora que o cara tira aquela... Eu falei, sério que você vai ter que cravar esse negócio? Ele, vou. Vai só arder. Eu falei, tá bom, do jeito que tá hoje, tá tudo bom. Então, eu fiz isso na sexta. Sábado eu já não estava mais com dor. Aí hoje eu fui apertar um parafuso lá, me deu um pouquinho de dor. Oh, não tem que ficar quieto, né, cara? Meu Deus. Mas, assim, tipo, melhorou. Amém, queridos? Então, sabe o que significa? Que Deus usa quem Ele quer. E se Deus quiser usar os médicos para te curar, Ele vai usar. Se Ele quiser dar uma voz lá de cima, um comando lá de cima e te curar, vai ser assim também. Se Ele quiser mudar uma realidade na tua vida, aqueles um sopro muda. Apenas um já muda toda a realidade. E se Ele falar que não é o tempo ainda, eu quero que você passe por isso mais um pouquinho. E daí, será que a gente está preparado para esse mais um pouquinho? Será que a gente está, né? Será que eu aguento mais um pouquinho? Senhor, eu não sei se eu aguento mais um pouquinho. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor não dá um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Então, se está pesado o fardo aí, queridos, troca com o de Jesus, porque a Bíblia também nos diz que o fardo dele é leve. E se você está carregando o fardo que Jesus colocou nas tuas costas, queridos, esse é leve. Agora, se você está carregando o teu, esse é pesado. Esse é pesado. E esse te cansa. Esse te desanima, esse te leva para longe do Senhor, esse muda a tua rotina, teu cenário. Então, queridos, aprenda a olhar para isso, né? O nosso primeiro socorro deve vir do Senhor. Então, antes de você buscar qualquer coisa, você vai buscar onde? No Senhor. Glória a Deus, aprendemos essa parte, sim ou não? Agora pratiquemos. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos... O que isso significa? Aquele que tem ouvidos, eu tenho. Ouvir. Pode ter entrado aqui e sair daqui, sim? Só que para o judeu, o ouvir significa praticar. Quando você faz, significa que você ouviu e aprendeu. Isso é para o judeu. Amém, queridos? Mas tem que servir para mim e para você também. Porque se eu ouvir aquilo, processou na minha mente, eu pratico agora. Então, a partir de agora, eu busco a Deus. Amém, queridos? Vou pedir direção para o Senhor e o Senhor vai me dar. Por quê? Porque eu sei como buscar no Senhor. Amém? Com súplica. E daí ele fala de jejum. Segunda atitude espiritual dele, jejum. Quem gosta de jejuar aqui, queridos? Ficar sem comer não é bom, né, cara? Não é verdade, não é não. Ninguém gosta. Nossa, eu gosto de jejum, queridos. Eu não gosto tanto assim. Mas eu sei o quanto é importante para mim. Eu sei o quanto eu preciso fazer esse jejum. Queridos, o jejum que Daniel praticou quando os persas tomaram a Babilônia não era apenas uma abstinência de alimentos. Ele não estava apenas se abstendo de alimentos, mas um profundo ato espiritual. Amados, a palavra usada no texto significa afligir a alma. Ou seja, para que serve o jejum? Para afligir a alma. Amados, ou seja, negar a si mesmo para que toda a influência da Babilônia fosse vencida. Queridos, quando você se alimenta, aquilo não te dá um prazer? Sim ou não? Te dá um prazer? Dá um prazer, queridos. É algo bom, né? Poxa, quem aqui não gosta, né, de chocolate depois da refeição? É bom ou não é? Oh, glória, né, cara? É bom. Mas, cara, e quando a gente decide abrir mão desses prazeres que saciam a nossa alma para
ouvir a Deus. Será que isso agrada ao Senhor, queridos? Porque Deus olha para mim e fala assim, poxa, você é capaz de abrir mão de algo que te satisfaz só para me ouvir? Só para prestar atenção no que eu quero falar para você? Já parou para pensar nisso, queridos? O que isso move? Então, assim, a palavra ali é afligir a alma, ou seja, negar a si mesmo contra toda a influência da Babilônia. E, queridos, uma alma bem alimentada é uma alma que dá ouvidos à Babilônia. O que é a alma? São os nossos sentimentos, as nossas emoções. O espírito, queridos, ele guerreia com a alma o tempo todo. Porque se a tua vontade prevalece, a vontade de Deus não prevalece. Para que você possa fazer com que a vontade de Deus prevaleça, você vai ter que calar a sua vontade. Você vai ter que parar, falar, minha vontade pare. Ah, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro, eu vou fazer isso. Não. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor deseja de mim? Aí quando eu posso pegar e parar aquilo, queridos, eu estou atendendo a vontade do Senhor. Eu estou ouvindo a voz do Senhor. Queridos, então, esse tipo de jejum revela os planos de Deus, porque ele transforma o interior da pessoa. Ele mexe com o interior da pessoa, removendo o que impede o sobrenatural de se manifestar. Quer manifestar o sobrenatural de Deus na sua vida? Comece a viver práticas de jejum e oração. Comece a implantar isso na tua cultura, no teu dia a dia. Faça um jejum desses, queridos. Pô, talvez você não consiga começar, todo dia. Pega um dia da semana. Um dia da semana eu vou jejuar, vou tirar uma refeição, né? Poxa, nem gosto de, não gosto de cebola, vou tirar a cebola. Isso é jejum? Não é, queridos. Nossa, eu gosto de carne, vou tirar a carne, isso é jejum. Eu gosto de café, vou tirar o café, isso é jejum. Mas, queridos, são algo assim que a gente tira, não é ali só para... Cara, é jejum e oração. Eu vou orar, Senhor, eu estou sacrificando algo, eu estou colocando algo diante da tua presença. Eu estou trabalhando para que a minha alma se cale e eu possa ouvir a sua voz. Aí eu oro, te lembra que Daniel orava por santificação? Aí eu oro, Senhor, santifica a minha carne, santifica o meu corpo, purifica o meu coração, purifica a minha mente, porque daí eu começo a orar e pedir para Deus, Senhor, vem calando as vozes que eu ouço, as vozes da Babilônia ao meu redor, cala, não deixa mais eu ouvir isso, deixa eu ouvir apenas a sua voz, deixa eu escutar apenas o Senhor. Então eu sacrifico determinadas coisas para poder ouvir a Deus. É um exercício, queridos, que eu vou fazendo. Joel 2, 12 e 13, ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com choro e com lamento, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrependa-se e não envia a desgraça. Cara, como que ele pede para a gente voltar ao Senhor? Com todo o coração. Com todo o coração. Ou seja, teu coração totalmente voltado. Aqueles que me buscam de todo o coração me acharão. Com todo o entendimento, com toda a força me acharão. Queridos, mas eu não sei você, mas quantas vezes eu já me coloquei a orar para Deus com o celular do lado? Quantas vezes eu já me coloquei em oração ao Senhor, queridos, vou ler a Bíblia e o zap do lado, assim, no notificação. Aí você lê assim, o Senhor é meu pastor. Você fala, ô amigo. Quando você vê, já passou uma hora ali, você no celular. E a tua palavra que você só ficou no Senhor é o meu pastor. Então, irmãos, tem coisas, queridos, que não tem como você conciliar. Vá para o silêncio. Vá para o secreto. Feche as portas, queridos. Cala-se naquele momento ali. Levanta um clamor a Deus. Levanta uma adoração ao Senhor. Começa com um propósito assim. Entra nesse lugar em jejum. Entra nesse lugar já em jejum, queridos, que você vai estar já, sabe, se preparando o teu corpo para poder receber aquilo que Deus quer falar com você. Por quê? Porque você não vai deixar nada te roubar. Não vai deixar nada vir te influenciar.
Não, eu vou orar lá no meu trabalho. Queridos, você não vai orar, você vai pensar, vai meditar, tudo bem. Mas, queridos, aquele relacionamento que você precisa ter com o Senhor não é no teu trabalho que você faz. É no teu secreto. É no teu lugarzinho de secreto. Claro que a gente medita também, a gente fica ali em oração, em pensamentos voltados com louvor, uma adoração lá no trabalho. Faz parte. Isso é a complementação, mas eu preciso ir mais profundo. É esse tipo de estrutura que ele estava fazendo assim. Queridos, quando nós não entendemos a profundidade do jejum, nós continuamos orando apenas por nossas necessidades. Quando você não entende o propósito, queridos, e a profundidade do jejum, você vai chegar para Deus: Senhor, atenda a minha vontade. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, esta área da minha vida. Senhor, aquela... mas é tudo você. É só você. A hora que você chegar para Deus assim e falar: Senhor, qual que é a tua vontade? Qual a necessidade que o Senhor tem comigo? Para que o Senhor me quer? Qual é o propósito da minha vida? O que o Senhor deseja fazer comigo? Senhor, quais são os teus planos para hoje? Queridos, esses dias eu fui orar por uma pessoa no hospital. Aí cheguei com o propósito de orar por uma pessoa. E quando eu entrei naquele ali, mas só que quando eu fui para lá, eu já estava num processo de oração. A gente não vai para dentro de um hospital assim de qualquer jeito, queridos. Você não chega ali, vou orar pelas pessoas dentro do hospital, só chego e entro, Deus te abençoe. Cara, você vai procurar estruturar, você vai ter que estar preparado para aquele ambiente. É um ambiente onde há um espírito de morte, irmãos. É um ambiente de guerra. Aí você entra naquele lugar de qualquer jeito, querido, você toma umas pancadinhas. Então eu entrei naquele lugar assim, orando por uma pessoa, queridos, que estava numa situação complicada. E daí fui orar, quando eu entrei nesse lugar, que eu fui orar por essa pessoa, qual eu fui chamado, eu olhei para a cama do lado. Mas eu não fui orar por aquela pessoa, mas eu olhei para a cama do lado. E na hora o Espírito Santo falou assim: é por ela que você veio orar. Eu falei: nossa, mas eu vim por essa. Não, mas é aquela que você vai orar. E eu orei por essa também, porque afinal eu fui por essa. Né? Deus me levou até lá por causa dessa pessoa. Mas o propósito maior de Deus era orar por essa que estava aqui. E eu orei por essa aqui, glória a Deus. A hora que eu orei, ele abriu o olho, assim, um olho de alegria, tipo: meu, que bom que você está aqui, que bom que você ungiu, tal. E de repente eu fui nessa pessoa aqui. Cara, essa pessoa estava morrendo. E, cara, Deus falou para ela assim, cara, mandou eu entregar uma palavra para ela assim: olha, Deus te perdoa de todos os teus pecados, hoje é o dia que você entrega a sua vida para Jesus. Agora me diz uma coisa, queridos, como que você chega para alguém e fala assim: ei, talvez você não tenha mais um dia aí não, hein? Talvez, cara, ou é agora, ou é agora. Quando eu ministrei a pessoa falou: sim, eu quero. Ela já estava esperando aquilo. Ela já estava preparada para aquilo. Ela já estava esperando aquela oração. A gente fez uma oração de entrega, ela entregou a vida dela a Jesus Cristo. Ela recebeu aquela oração. Aí eu fui orar por cura, para declarar a cura. Agora eu vou orar por cura. O Senhor falou: pai. E eu parei. O que Deus quis ali, queridos? Deus não me levou lá para orar por cura. Deus me levou lá só para ministrar Jesus para ela e para falar para ela entregar a vida dela para Jesus. A única coisa que o Senhor fez. E quando eu saí, recebi uma mensagem de manhã assim: a pessoa piorou durante a noite, quase morreu, tiveram que entubar, eu acho que de hoje ela não passa. Eu não sei o que aconteceu com a pessoa depois. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque se você vai na tua emoção, você vai fazer o que Deus não mandou você fazer. Você vai orar o que Deus não mandou você orar. Você vai declarar coisas que Deus não mandou você declarar. E isso dali, queridos, vai ser algo ruim para você e para a pessoa. Muitas vezes, queridos, nós estamos pondo a mão em lugares que Deus não mandou você pôr. Deus não falou para você pôr a mão naquele lá. Não, eu vou lá ajudar meu irmão, resolver o problema do meu irmão. Deus não mandou você resolver o problema do teu irmão. Às vezes teu irmão está naquela situação porque ele se colocou lá e Deus falou: vai ficar aí até aprender. É assim, queridos. E a gente todo generoso, todo cheio de amor, vai lá assim: não, vem cá, querido, eu vou te ajudar. Mas Deus não mandou você ajudar. Deus falou: não. Deixa ele lá. Deixa que eu estou cuidando dele. Porque uma coisa, queridos, é quando você quer cuidar de alguém. Outra coisa é quando Deus está cuidando. Amém?
Então nós temos que ter esse discernimento. E queridos, o jejum, ele nos dá discernimento. Jejum e oração, ele nos dá discernimento. Então assim, o verdadeiro jejum, queridos, tem como foco quebrar os nossos desejos, as nossas paixões. E ele enfraquece, cara, a nossa autoridade. E da liberdade, a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E para Daniel, o jejum servia como uma ferramenta de discernir o novo. Como discernir, queridos, qual tipo de batalha ele tinha que travar, qual arma espiritual deveria usar. Então, irmãos, jejum, intercessores, cara, vocês têm que ir para o jejum. Jejum, vai entrar naquela sala, é jejum. Cara, é isso que vocês vão buscar, é isso que a gente vai buscar em Deus. Morrer a nossa carne, para quando eu entrar dentro daquela sala ali, que eles vão ouvir a voz de Deus. Louvor, a mesma coisa. Jejum. Aí você vai fazer a vontade de Deus. Isso serve para todos nós, queridos. Para todos nós. É jejum, oração e jejum, oração e jejum. E pano de saco? Porque ele falou assim, era oração com clamor, com súplica, jejum, pano de saco e cinzas. Pano de saco, queridos, vestir o pano de saco era um sinal externo de arrependimento. Quando você via alguém com pano de saco, aquilo representava que aquela pessoa estava quebrantada e arrependida. Então, assim, ela estava diante de uma tristeza profunda por pecados que ela cometeu. Não pelo pecado dos outros, por dela. Ela estava quebrada. Então, era uma forma de demonstrar dor por tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, vestir o pano de saco significa estar humilhado diante do Senhor. Significa estar quebrado diante do Senhor. Significa se despir das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa soberba e chegar diante do Senhor com o coração totalmente quebrado. Isso é vestir o pano de saco. Então, assim, o verdadeiro arrependimento, queridos, simbolizado pelo pano de saco, ele abre um espaço para uma mudança real de o coração de um homem. Uma pessoa que se arrepende de verdade, queridos, ela se coloca diante de Deus de uma forma, amados, para receber do Senhor este conserto e esta mudança. Ele está disponível para isso, de se quebrantar diante do Senhor. Ele vai, querido, se prostrar diante do Senhor, porque ele sabe que errou. Ele sabe que está errado diante da presença de Deus. Ele sabe que as atitudes dele não estão agradando o Senhor. Jesus, ele falou sobre esse tipo de arrependimento lá em Lucas 10. Lucas 10, 13, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza. O que ele está falando assim? Se tivesse acontecido lá em Corazim, ou melhor, se tivesse acontecido o que aconteceu em Tiro e em Sidom, eles já estavam arrependidos. Mas aquele povo não, aquele povo era um povo duro de coração. Era um povo, sabe, teimoso. Teimoso. E o que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando assim? Cara, que se tivesse acontecido isso, há muito eles já estavam assentados em saco de cinza, em pano de saco e cinzas. Aí, irmãos, eu pergunto uma coisa para você: o que tem que acontecer para você se arrepender? O que tem que acontecer para você poder se prostrar e se quebrantar diante do Senhor? Qual que é a área que precisa ser tocada? Porque, querido, se tem algo que está ocupando o lugar de Deus na sua vida, provavelmente esse é o lugar que vai ser tocado. Provavelmente esse é o lugar aonde, queridos, sabe, cai primeiro. Mas Deus está dando a oportunidade de nós nos arrependermos, de nós nos corrigirmos, porque, queridos, permanecer em Cristo, irmãos, é necessário um arrependimento verdadeiro. Para permanecer em Cristo, é necessário uma mudança verdadeira. E apesar de nós sabermos que essa mudança, queridos, ela não é radical, ela não acontece assim de uma forma para outra, mas eu tenho que ter a intenção no meu coração de querer fazer. Eu tenho que ter o desejo disso acontecer, queridos. Porque senão, amados, é só um processo, mais um desgaste, mais um dia que se passou. E a gente tem que deixar esses dias, queridos, que não agregam, não somam nas nossas vidas. Pelo contrário, só nos consomem, só nos matam devagarinho.
Essa atitude representa humilhação sincera diante do Senhor, uma entrega total que nos reconecta com Ele. Queridos, é quando você se lança diante do Senhor e fala: Senhor, nada mais me importa que não seja a Tua presença, nada mais me importa que não seja um relacionamento contigo, nada mais me importa que não seja a Sua vontade na minha vida. Será que nós estamos dispostos a isso, irmão? Sim ou não? É uma pergunta difícil de responder, eu sei. Eu sei que é difícil. Mas, queridos, a gente tem que pensar nela. Se o dia do Senhor fosse hoje, se fosse agora o dia do Senhor, Deus reunisse a igreja dele, será que nós estaríamos inseridos na igreja dele? Será que eu e você estaríamos nessa igreja? Porque a igreja do Senhor não é a placa da igreja. A igreja do Senhor não é a bola de neve. Apesar de entender que alguns da bola de neve podem estar lá e outros não. Mas a pergunta é, queridos, nós faríamos parte da igreja do Senhor? Se Deus estivesse chamando os seus hoje, agora, chegou o dia do Senhor, será que nós estaríamos inseridos nesse grupo de pessoas? Ou será que nós estaríamos surpresos porque alguns não estão mais no meio nosso, né? Por onde eles foram e eu fiquei? Onde eles estão e eu fiquei? Será que eu faria parte? De qual grupo? Em qual grupo eu estaria? Porque eu preciso pensar nisso, queridos. Eu preciso olhar para isso. E por que Deus está falando isso para nós, irmãos? Deus está dizendo isso para nós. Cinzas. As cinzas, elas representavam a obediência do povo de Deus. Quando cumpriam a palavra, eles recebiam as cinzas, que eram as cinzas que restavam dos sacrifícios que eram feitos. Então, quando eles iam para Jerusalém, queridos, eles faziam ofertas, eles faziam os seus sacrifícios, e em troca daquilo ali eles recebiam as cinzas. E aquilo ali representava, era um sinal do sacrifício que tinha sido feito. Então, aquilo representava, você obedeceu, você fez o que você precisava fazer. Aquilo representava um sinal de obediência. Ao dizer que buscava a Deus com cinzas, Daniel mostrava que, mesmo em momentos difíceis, ele obedeceria ao Senhor. Mesmo que tivesse, cara, um momento complicado, ele estava disposto a obedecer ao Senhor. A Babilônia tenta nos fazer desobedecer, roubar a revelação das armas que precisamos para vencer as batalhas espirituais. Queridos, assim como o holocausto foi substituído pela oração, as cinzas representam a obediência verdadeira. E nós estamos aqui recebendo uma palavra, queridos, que é maravilhosa para as nossas vidas. Às vezes, queridos, a gente vem na igreja vendo assim, qual bênção nós iremos receber hoje, não é verdade? Sim ou não? E Deus está dando a maior bênção que nós podemos receber. Né? Deus está dando a estratégia que eu e você precisam. Ei, faz o seguinte, ore com súplica, jejue, se arrependa e obedeça. É o que Deus está falando para mim e para você. Simples assim, resumindo toda a palavra. Né? Não é simples, queridos? Pratica isso agora. Pratica, porque a ferramenta está nas nossas mãos, a arma está na nossa mão agora. Essa é a nossa arma de guerra. Essa é a arma para a gente vencer, para a gente lutar, para a gente passar pelos processos. Mas muitas vezes, queridos, sabe o que a gente faz? A gente vai deixar essas armas na porta da igreja. Muitas vezes, queridos, nós faremos isso. Nós sairemos daqui, queridos, mais preocupados com aquilo que nós não recebemos no culto, que nós gostaríamos de ter recebido, ou da maneira que aconteceu, do que realmente entender que Deus está entregando uma palavra poderosa para nós. E é isso que Deus está entregando na tua mão hoje, queridos. Deus está colocando sobre as tuas mãos hoje, queridos, armas de guerra. Deus está dando estratégia para você, queridos, para você vencer, para você passar pelos processos que você tem enfrentado, queridos, de uma forma diferente, de uma forma com quem sabe o que está fazendo, de uma forma com quem sabe da maneira que está lutando, e não mais dando, queridos, murro ao vento. Você não é mais alguém que está dando murro aos ventos. Jó 42:6 diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó entendeu, queridos, ele entendeu que ele precisava se arrepender, mas ele não fez nada de errado, mas ele precisava se arrepender. Poxa, ele era um cara, bem visto, e de repente ele coloca lá em Jó 42:6, eu preciso me arrepender.
No livro de Jó, depois que ele se arrependeu, queridos, no pó e na cinza, sua situação mudou. Se você for ver até o versículo 40, até o capítulo 42, queridos, era só desgraça na vida de Jó. Começa o capítulo 1, meu, top. Do 1 do 2 em diante até o 42, queridos, é só paulada, só paulada. Talvez você esteja vivendo, queridos, a história de Jó do capítulo 2 ao 42. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai viver o que o versículo 6 diz: eu me arrependo no pó e na cinza. E a tua história vai mudar também, assim como mudou a de Jó. A tua realidade vai ser diferente, assim como a de Jó se tornou. O profeta Jeremias também chamou o povo para buscar a Deus, queridos, nas cinzas, sabendo que isso ativa o propósito de Deus. Cadê? Pode vir um louvor para cá. Jeremias 6:26 diz: ó filha do meu povo, cinge-te de saco, e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Ele está falando: ei, esteja preparado, porque o dia mal virá. Esteja preparado, porque o dia da luta virá. Esteja preparado, porque o dia de guerra virá. E vai chegar, irmão. Vai chegar o dia, queridos, que você vai ter que lutar, irmão. Vai ter que guerrear por tua família, vai ter que guerrear pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu marido. Vai ter que guerrear. E, queridos, o inimigo não quer saber se você está cansado, se você está desanimado, se você está triste. Ele não quer saber disso, queridos. Ele quer passar por cima de você como um trator. E quer te colocar debaixo dos pés dele. Mas a palavra nos ensina que quem fica debaixo dos pés de alguém é Satanás debaixo dos pés do Senhor. Mas Deus está chamando pessoas, queridos, que queiram lutar. Que queiram de verdade arregaçar as mancas, empunhar uma espada, queridos. Ir para uma batalha, amados, que muitas vezes você não vai nem enxergar o teu inimigo, mas você conhece as estratégias dele. Você sabe como que você luta essa guerra. Você sabe como que você se posiciona, como que você chega diante daquele que está querendo paralisar, queridos, os projetos de Deus na sua casa, na sua vida. E ele está louco para fazer isso, queridos. Está louco, queridos. Às vezes a gente entra na igreja, a gente acha: agora eu estou de boa. Irmão, baixa a guarda um pouquinho para você ver. Você só precisa baixar um pouquinho. Aquele que um dia, queridos, você deixou para trás, ele vai chegar, vai te dar um soco tão grande na tua cara, amados, que talvez você não levante. Ele só precisa que você baixe um pouquinho a guarda. Então não brinque com o capeta. Não brinque com o diabo, porque o que ele mais gosta, queridos, é pegar os servos de Deus e colocar de capacho dele. É pegar os filhos de Deus, queridos, e escravizar, levar cativo, achar que está todo mundo livre, mas está todo mundo preso. Está todo mundo refém dele. Parece fantochinhos na mão do capeta. Mas Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para viver uma vida nova. Mas Deus fala assim: ei, quer a terra prometida, lute. Quer a terra prometida, lute. Não é baixando a guarda que você vai tomar conta da terra prometida. Não é baixando a guarda que você vai avançar para cima da terra prometida. Não é, Deus te prometeu, Deus te fez promessas, queridos, e Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Mas Ele fala: filho, levanta-te e anda. Quer ser curado? Então vem. Então vem. Deus fala isso, queridos, quer ser curado? Então vem. Quer algo diferente? Então saia do lugar de apostasia. Ei, a cela está aberta. O cativo, queridos, já foi derrotado. Então saia do teu cativeiro e venha. Venha para a presença do Senhor. Venha para o lugar, queridos, aonde há a paz do Senhor. Mas a paz do Senhor não é ausência de guerra, não é ausência de luta. A paz do Senhor, queridos, é a certeza de que você está do lado daquele que já venceu essa batalha. A paz do Senhor, a alegria do Senhor, queridos, é aquilo que te fortalece mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, das lutas, das guerras. Não importa o que está acontecendo, você sabe quem é o teu Deus. Você sabe quem você serve. Você sabe para quem você está lutando, por quem você está lutando. Queridos, tem um filme chamado Corajosos. Eu amo aquele filme. Eu amo aquele filme, porque aquele homem chega ali e fala assim: ei, cadê os pais? Cadê os homens que assumirão a sua responsabilidade diante dos seus filhos? Cadê os homens que se posicionarão diante das suas famílias?
Eu não sei você, mas eu vou. É assim que ele fala. Eu não sei se você vai fazer, mas eu vou. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou orar pelo meu filho, eu vou orar pela minha esposa. Eu vou orar, queridos, por aquilo que Deus me deu, queridos, e Satanás não vai mais tomar de mim aquilo que Deus me abençoou, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas, irmãos, baixe a guarda para você ver. Baixe a guarda para você ver, queridos, se ele não faz o teu filho de escravo, se ele não faz a tua família de escravo. E às vezes, queridos, você vai passar depois anos chorando, queridos, porque um momento você baixou a tua guarda. Porque um momento você desanimou, por um momento você desacreditou, por um momento você cansou. Está cansado, queridos? Deita e descansa, toma uma água, respira fundo e vai para a batalha. Agora não larga a mão do arado não, irmão. Não larga a mão do arado não, queridos, porque a Bíblia nos fala, ei, não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Porque aquele que te chamou, queridos, ele é fiel para te sustentar, para te suprir. Aquele que acreditou em você, queridos, ele é fiel para colocar as armas corretas diante da tua mão. E se ele te deu, queridos, é porque ele confia em você. Porque ele acredita em você, ele sabe que você pode passar. Ele sabe que você pode guerrear essa guerra. Ele sabe que você pode lutar essa luta. Ele sabe que você pode vencer essa batalha. Porque ele não dá um fardo maior, queridos, do que aquilo que você possa suportar. Então olha para Deus. Olha para Deus. Cada batalha espiritual exige uma arma específica. Existem práticas espirituais que são poderosas, irmãos. E quando elas são vividas juntas, elas abrem os nossos olhos para o que acontece nos céus. Elas revelam a estratégia certa para vencer. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque teve momentos, irmãos, que eu baixei a minha guarda. Teve momentos que eu cansei. Quando eu cansei, eu paro de ler. Quando eu canso, eu paro de orar. Quando eu canso, eu paro de servir ao Senhor. Quando eu canso, queridos, eu desanimo e entrego. Mas, irmãos, essa é só uma estratégia, queridos, dessa instituição babilônica para paralisar você. Para mudar o teu cenário, mudar a vontade de Deus sobre a sua vida. E nessas horas eu comecei a apanhar. Eu comecei a apanhar. E esses dias eu tive que aconselhar um irmão. E esse irmão falou assim, eu estou apanhando de tudo quanto é lado, eu estou apanhando de tudo quanto é lado, tudo que eu faço, eu estou tomando soco aqui, estou tomando soco ali. Cara, eu não consigo vencer isso, estou caindo aqui, estou caindo ali, já tinha me libertado disso, estou escravo de novo. Eu olhei para a cara dele e falei assim, irmão, para de ser piá. Para de ser moleque, porque Deus chamou você para ser um homem. Então, queridos, se levanta como um homem e bate mais que você apanha menos. Bate mais porque você apanha menos. A Bíblia diz assim que quando eu era criança eu me comportava como criança, mas agora eu sou adulto. E como adulto, eu faço coisas de adulto. E adultos têm responsabilidades. Adultos, sim, queridos, eles choram e a mãe não vê. Adulto não tem para onde correr, queridos, que não seja para o colo do Senhor. Porque ele é adulto. Ele é adulto, ele é homem. E ele precisa lutar como um adulto. Quando eu era criança, queridos, os caras queriam me fechar na rua, eu corria para minha casa. Pai, os meninos querem me bater. Aí eu me tornei um jovem, mais adulto. Um dia eu fui fazer isso, Deus, o meu pai, queridos, falou para mim, crie vergonha nessa tua cara, vai enfrentar esses caras. Aí eu fui enfrentar os caras. Apanhei, mas eu enfrentei os caras. Aí eu aprendi a bater. E assim é, queridos. A hora que você enfrentar o teu inimigo, você vai ver, queridos, que ele corre de você. A hora que você enfrentar o teu inimigo, você vai ver, queridos, que o desânimo passa, a tristeza passa, o cansaço passa. As coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar, a realidade começa a mudar. Mas a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar, porque o inferno, queridos, eles estão fechando todas as trincheiras, eles estão em todas as trincheiras. Estão avançando de uma maneira tão forte, mas tão forte, queridos, que o propósito é aniquilar. Mas a igreja do Senhor não vai retroceder.
A igreja do Senhor não vai retroceder, nós vamos avançar, queridos. E nós continuaremos ganhando vidas para Jesus. Nós continuaremos ganhando almas para Jesus, nós continuaremos levando dessa palavra, nós continuaremos, queridos, pregando desse evangelho, nós continuaremos, queridos, sendo homens de atitude, mulheres de Deus, homens que se arrependem, homens que pedem perdão, homens que buscam a face do Senhor, mesmo diante, queridos, das provações, das dificuldades, mesmo diante das lutas. Por quê, queridos? Porque nós fomos chamados para guerrear uma guerra, queridos. Nós fomos chamados, queridos, para ser um povo separado, um povo escolhido de Deus, um povo, queridos, que se levanta para influenciar uma geração. Irmãos, talvez os teus amigos, talvez os teus filhos, talvez os teus irmãos estejam agora aí, ó, escravo da droga, escravo da pornografia, escravo da prostituição, mas você está aqui para se capacitar, para buscar em Deus, queridos, ferramentas e as armas corretas, para ir levar Jesus até essas pessoas, para colocar Jesus diante dessas pessoas e falar: ei, tem um caminho melhor, tem um caminho que pode te tirar deste lugar, pode te tirar dessa escravidão, pode te tirar dessa destruição. E Deus quer fazer, queridos, e Ele quer fazer através de mim e através de você, em nome de Jesus, queridos. Se coloca de pé para a gente orar. Ó, querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pelas armas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, pelo discernimento que tivemos, Pai, da Tua palavra nessa noite, por nos dar direções, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos, Pai, carregar, Pai, isso conosco. Ajuda-nos a levar isso, Pai, para os nossos dias. Ajuda-nos, Pai, a pôr em prática, Pai, cada uma das direções que o Senhor tem nos dado nesses dias. Ó, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, declarando, Deus, Pai, um exército, Pai, se levantando, Pai, neste lugar. Ó, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, em nome de Jesus, queima, Pai, queima o nosso coração novamente. Pai, quebranta o nosso coração novamente, Deus. Coloca-nos, Pai, no lugar, Pai, aonde o Senhor deseja e sonha para cada um de nós. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda a seta do diabo sobre a mente e o coração dos meus irmãos, eu declaro anulada agora, Pai, eu declaro falida, eu declaro quebrada agora, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro o avanço da Tua casa, o avanço da Tua igreja, Deus, e eu declaro o retrocesso desse inferno. Sopra, Pai, dos quatro cantos desse lugar um fôlego de vida, Deus. Vem, Pai, com Teu renovo, vem com a restituição, Deus. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, forja os Teus filhos, forja o Teu exército, Deus, forja os Teus soldados, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Retarabaxê. Anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O Teu povo clama, Santo, o Rei dos Reis, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre tudo. Em nome de Jesus, que a nossa adoração ela chega até o Senhor, que as nossas orações elas vão de encontro a Ti.
Faça a tua vontade sobre nós. Faça a tua vontade sobre essa igreja, Deus. Eu coloco, Pai, o Ministério Bola de Neve diante da tua presença e declaro, Senhor, que a tua vontade, Pai, a tua vontade é a melhor. Então, Pai, que a tua vontade seja feita sobre nós em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Receba toda adoração, todo louvor, receba as nossas palmas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração, colocando diante dos... Vem cá, fica do meu lado aqui. Vocês... também, para a família também, ele falou. Glória a Deus. Também, todo mundo, viu? Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você, te convidando a colocar diante do Senhor a sua vida, a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você já tenha feito essa oração, talvez você nunca tenha feito, mas eu te convido, como igreja, a nós orarmos de novo, colocando as nossas vidas diante do Senhor, confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se nós cremos que Ele é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por nós, esse é um passo que nós damos, onde nós colocamos as nossas vidas diante da presença dEle. Se esse é o desejo que você tem, repete essa oração comigo aí no teu lugar. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E essa noite eu entrego a minha vida a Ti e declaro que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu agradeço ao Senhor, Pai, por essas vidas, por esse tempo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus, em nome de Jesus. Toda honra e glória seja dada ao Teu santo nome. Dá a mão para alguém, para a gente encerrar orando um Pai Nosso, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante as suas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te leve em segurança até sua casa, e no nome de Jesus, que o Senhor permaneça lá e que você possa colocar em prática tudo aquilo que nós falamos aqui. Que no nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, queridos, você não é só mais alguém que vai para a guerra, mas você é alguém que vai à guerra sabendo lutar, em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte o Senhor.